Fala Histórico, sejam bem-vindos a mais um Cine Histórico, podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre a vida. E hoje a gente vai falar sobre esse filme maldito que já estava na minha lista, ó, há muito tempo. E aí a gente gravou sobre. Qual o nome do filme que a gente gravou? O Castelo Animado. E o Chico falou: então, quando for a minha vez de escolher, a gente vai gravar sobre Túmulo dos Vagalumes. Que filme pesado. Eu sabia que era um filme triste, porque eu já tinha ouvido falar. Mas eu não sabia o quão triste esse filme era. Ele já abre deixando bem claro o que ele vai ser. Ele abre com a criança, o Seita, falando 21, o primeiro de setembro, sei lá, ele fala uma data lá em 45, que é o último ano da guerra. Esse é o dia que eu morri. E logo no início aparece já ele morrendo. Eu acho que não passa nem 5 minutos, ele tá numa estação de metrô, né? Algo do tipo, de ônibus, sei lá. E aparece já ele bem sujo, bem fraco, e ele morrendo. E ele já deixa bem claro, porque quando ele morre aparece o espírito dele, já deixa bem claro que a irmã dele também morreu, porque quando ele morre ele encontra a irmã. Então tu já entra no filme assim, caraca, eu vou acompanhar a história da morte de duas crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele já chega assim com os dois pés no seu peito, ó, vai ser um filme pesado, prepare-se. E eu estava pesquisando um pouco sobre o filme, até para a gente conversar sobre hoje, e eu vi uma opinião bem polêmica, que eu discordei um pouco dela, e eu quero saber o que que você achou também do filme, mas eu vi gente botando culpa no Seita, porque a gente pode trabalhar um pouco mais sobre esse assunto. Tem um certo momento que ele vai morar com a tia, porque eles se tornam órfãos, e a tia dele é bem rigorosa, bem escrota, né, para falar um português claro. E ela meio que acaba. Ela não expulsa as crianças, mas ela os afasta bastante, até chegar um ponto que ele fala que vai sair de casa e ele lá com seus, sei lá, 11 anos, acho que ele tem, não lembro certo a idade Menos. dele, talvez menos, né? E a irmã lá com seus 4 6 anos, os dois saem de casa e vão morar na rua. Então eu vi muita gente criticando, falando assim, pô, a culpa é dele, porque tem um certo momento que ele pede ajuda para uma pessoa na rua. E a pessoa falava, você tem que voltar para casa da sua tia, pede desculpas a ela e volta para lá. E ele não faz isso. Só que eu acho que é um peso muito grande você botar isso numa criança de 11 anos ou menos, né? Eu quero primeiro, vamos lá, o que que você achou do filme? E se quiser também já entra nesse tópico aí que eu achei bem polêmico. Eu tava lá no Reddit lendo um pouco sobre o filme e vi algumas pessoas darem essa opinião. Então, cara, sobre o que você falou dele começar já dizendo que morreu e aparecer a irmã dele do lado, cara, no fim do filme eu pensei ainda bem que isso aconteceu no começo, dele ter dado esse spoiler, né? Porque se não acontecer, eu já estava preparado, né? Verdade. Então, se não rolasse isso no começo, eu acho que ia ser pior, cara. É, faz Então, sentido. não acho nem que ele chega com o pé nos teus peitos, eu acho que ele meio que te faz o afago. Pé no peito seria se ele não falasse isso no começo, e a gente ficasse com eles ali, torcendo para as coisas darem certo, né? E no final acontecer da forma que rolou. Mas em relação à culpa do Seita, eu não sei em que momento você se encontrou com esse tipo de opinião, né? Mas eu nem sei se é exatamente só opinião ou se foi o interesse do autor do livro. Porque eu acho que o cara que escreveu a história original, eu não lembro o nome dele, mas eu li sobre isso aí, que é uma semi-biografia. E ele teve uma irmã que morreu, e ele tentou salvar essa irmã, e eu acho que ele não conseguiu, e depois ele começou a reavaliar as coisas que ele poderia ter feito para conseguir salvar a irmã. Então, ele escreve na intenção de passar isso, sabe? Então, nem sei se foi interpretação do pessoal, ou o pessoal que fala isso não entrou em contato com a obra, ou pesquisou de onde aquilo ali saiu, mas o livro que dá origem ao roteiro do filme, eu acho que o autor ele tem essa intenção É meio de que um pedido de desculpas, né? Algo do tipo. Eu também acho que li um pouco sobre isso. isso aí. Então, eu acho que é o próprio autor que diz isso. Eu nem sei se as pessoas
chegaram a essa conclusão porque eles realmente refletiram sobre o que aconteceu ali, ou se eles simplesmente pegaram o que o autor disse sobre o que ele escreveu, da obra original. E aí ele diz que é uma semi-biografia porque são coisas que aconteceram com ele, mais um romance que ele escreve por cima, um drama, né, ali que ele Uhum. coloca por cima. Então, talvez essa ideia tenha saído desse ponto. E assim, por mais, culpa é meio complicado, né? Eu até tive refletindo sobre isso aí depois de umas situações, algumas coisas que a gente gravou, que a gente conversou depois. Mas eu acredito que, de fato, ele poderia ter se saído melhor daquilo ali. Se ele tivesse ouvido o que o pessoal falou, tivesse ficado na casa da tia. Então, assim, de certa forma, ele tem uma certa responsabilidade, entre aspas, né? Ali, da atitude que ele tomou de sair. Ele também dá mole num outro momento que, assim, ele diz que ele tem 7.000 ienes guardado. E que Sim, sim. ele só pega o dinheiro e compra comida no momento que ele vai lá e entrega a comida para a menina disse, ela dormiu para nunca mais abrir os olhos. Então, assim, ele poderia ter pego o dinheiro antes. A, Então, a assim, Mari, a Mari ficou injuriada quando ela. Eu acho que ele tinha pegado uma parte do dinheiro e depois ele volta para pegar o resto. E a Mari falou assim: por que, que ele não pegou antes? Por que, que ele não pegou antes? E a gente conversando chegou à conclusão: cara, ele é uma criança. Às vezes ele estava esperando o dinheiro, deixando o dinheiro lá porque ele esperava que o pai fosse voltar, entendeu? O pai dele que é da Marinha, né? É uma situação muito complicada para uma criança tão nova lidar, entendeu? É muito complexo. eu lembrando como eu era quando eu era pequeno, eu tenho um filho de 11 anos, né? Ele é doidaço, cara. Ele não faz nada sozinho. Eu fazia mais coisas do que ele. Eu conseguia levar o dinheiro e pagar a escola. Ele não consegue entrar na van. Ele faz um monte de coisa que eu não fazia na idade dele, né? Ele tem um monte de habilidades que eu não desenvolvi. Mas ele não tem esse tipo. Eu não imagino ele olhando uma criança pequena, menor do que ele. Então, e eu acho que seria difícil, né? Ele tomar uma decisão assim assertiva em relação a isso. Em relação à tia dele, pô, cara, é até meio revoltante para a gente que está vendo, porque ele foi lá procurar, né? Primeiro, né? Eles estão ali, ele está se preparando para ir para um abrigo, só que antes disso ele tem umas coisas para fazer, né? Ele vai lá, enterra um monte de comida, algumas coisas. Ele está com a irmã, a mãe dele tem problema cardíaco, então a mãe dele vai primeiro e ele fica, né? Quando ele está se preparando para sair, ele volta e coloca o sapato. Eu fiquei pensando, pô, cara, colocar o sapato é um negócio que a gente faz todo dia, né? Escovar os dentes, lavar o rosto. E eu fiquei pensando, pô, na situação caótica que ele estava, ele lembrou de voltar para calçar os sapatos. É coisa do dia a dia, talvez rotina, ele não gosta de sair sem sapato. Eu fiquei pensando, pô, por que esse moleque não vai embora? Tá começando esse negócio de bombardeio logo, deixa esse sapato para lá, depois arruma outro. Mas ele voltou, fez, ou seja, ele cumpriu o que ele tinha para fazer, talvez ele não entendesse direito o que estava rolando. Né? O ponto dele voltar e achar que era importante ele terminar de se vestir, ele queria ainda pegar roupa dentro do guarda-roupa, fazer alguma coisa, queria arrumar a casa antes de ir embora. Bomba, cara, como é que tu vai arrumar a casa para quê, cara? Vai embora se salvar. Passaram os momentos, quando ele chega no abrigo e vem a pessoa, tua mãe tá aqui, vai lá ver sua mãe. A mãe dele, né, tomou uma bomba lá e tava, assim, se Toda fosse uma... queimada, né? Cara, é uma cena pesada para desenho. Se fosse um live Uhum. action assim, produzido de verdade, Nossa, acho que tá ia ficar maluco. ainda mais difícil de assistir. E ele vê a mãe dele que eu fiquei pensando, caraca, se o moleque não para calçar o sapato e botar a roupa, ele tinha ido junto com a mãe, tinha se arrebentado também. No final, Uhum. acabou que salvou ele, né? Ou melhor, não salvou, né? Mas deu um pouco. Salvou. Deu uma sobrevida, é. Porque a gente vai ver que eles viveram após isso, né? Uhum. E, pô, ele tá lá achando, pô, que a mãe dele tá mal, tal. Ele volta para ver a mãe no segundo momento, a mãe já tava morta. Cheio de E aí verme, né, cara? Porra. verme saindo da mãe dele ali, uns bichocos. E tipo assim, ó, sua mãe morreu, tá? Aí pega, coloca lá e taca fogo numa pilha de gente e fica assim. Aí você começa a ter noção assim que você até falou, né, no
quando a gente gravou sobre o Castelo Animado, sobre a guerra de desumanizar as pessoas, né? Então ali Aham, realmente a pessoa foi descartada como qualquer coisa, como um é lixo, verdade. como um corpo. E de fato não tinha outra coisa a ser feita naquele momento. E aí ele tenta não contar para a irmã que a mãe morreu e tal, aí ele vai lá para casa dessa tia. Pô, cara, a tia tá vendo que são duas crianças. Aí a tia recebe eles muito bem, trata bem. Por quê? Porque ele tá cheio de comida, que ele foi lá buscar a comida dele. Tinha as abelhas de conserva, tinha um monte de coisa, a mulher tava toda feliz tratando eles bemzão. Depois a mulher lá vai lá e fala, ó, tua mãe morreu, então vende o kimono dela, vende as coisas. Por quê? Ela estava tratando ele bem porque ele era filho do militar, importante. Então ela Exato. acreditava que o governo em algum momento ia aparecer e salvar eles porque eles eram militares. Quando a mãe morre, ela já fica assim, pô, então vamos vender as coisas da sua mãe para trocar por comida. E fica falando, manda a carta pro teu pai, manda a carta pro teu pai. Quando o pai não responde, ela já sabia que o cara tinha morrido. O Uhum. que ela faz? Ela começa a identificar que ela não pode tirar mais nada deles. Quando ele já não tem mais nada para trocar por comida, e quando ela percebe que o pai dele morreu, não vai mandar dinheiro, não vai voltar, não vai fazer nada, ela quer descartar o pessoal. Eles deixam de ser úteis, né? Exatamente, ou seja, a utilidade que você tira de uma pessoa é uso de incapaz. Eles estão ali, não conseguem fazer aquela leitura. E aí o que ele faz? Ele vai embora, ele não aguenta mais, a menina também não aguenta mais, a tia é chata demais. Sim. E eles se enfiam num buraco lá, né, cara? E aí, naqueles momentos, eles ainda conseguem ser felizes, né? Que ele vai na praia, ele tenta cuidar dela. Eu lembrei do A Vida é Bela, né? Ele tentando passar para a menina que tá tudo bem. E uma parada curiosa, não sei se tu pegou isso, é que assim, tem um momento que o cara fala assim, viva o Império do Japão, não sei o que, tal. Mesmo no meio daquele negócio daí todo destruído, tinha ainda um bitolado lá que achava que, assim, pô, o exército, as pessoas, o Viva o governo, imperador, né? Ele pô, fala. É. se aquilo fosse resolver um problema, cara, aquilo ali, na realidade, é a razão dos problemas. Né? E a gente, olhando de fora, sabendo o que foi o Império Japonês, eles têm uma cultura legal, eles são receptivos com o brasileiro, tal, gostam de futebol, gostam das música brasileira, mas o Império Japonês estava de um lado meio, Errado, né? né, eles faziam umas paradas assim meio. Ninguém no Oriente gosta do estado do Japão, né, cara? Ali a galera que mora em volta, a Coreia, o pessoal da China, o pessoal dali em volta tem uma certa. Ficam chateados, né? Se chamar um chinês de japonês, ele fica até triste com você. E a galera acredita que aquilo vai salvar eles em algum momento, sabe? Tu vê o nível de alienação que as pessoas ficam no meio da guerra, né? Ao ponto de defender um negócio abstrato sem ver que as pessoas, o real em torno de si tá totalmente deteriorado. Então a gente vê aqueles momentos de alegria ali e pensando, pô, mas eu sei que eles vão morrer, porque no começo assim a gente vê, ele já contou pra gente, a gente já viu a menina. E assim, a gente vê duas crianças definhando, né? Ficando com fome. E tem outros momentos que você vê que ele acaba o dinheiro, assim, ele tem dinheiro, né? Mas ele acaba as condições dele, ele começa a tentar roubar comida. Isso. A pessoa pega ele, roubando comida, arroz, Enche de porrada. dá uma surra no moleque, aí ele foge, tenta fugir para abrigo, o cara continua batendo na frente da menina, a menina chorando. O cara leva ele para a polícia e deixa a menina sozinha, cara. Tá nem aí, cara. Não tá nem aí pra garota. Aí o policial tem um pouco de humanidade ali com ele, cuida dele, manda Aham. ele pra casa. Mas assim, é um filme aterrador, né? É terrível. É, cara, falei. Não, é pra você mesmo falar. Essa cena aí que o cara dá uma surra nele e todas as outras cenas dele pedindo ajuda e as pessoas negando e a tia também, como eu falei, não expulsa eles, mas acaba afastando as crianças. Você vê essa desumanidade que acontece na guerra, né? Os bens estão escassos, então eu vou olhar aqui para quem está produzindo, que era o marido dela, que estava trabalhando acho que numa fábrica, e a menina também estava trabalhando não sei aonde, que é a filha dela.
Então ela olhava aquilo ali como, ah, vocês produzem algo, e a gente já conversou isso algumas vezes, lembrando da metamorfose de Kafka, né? Que quando o Gregor ele vira um inseto, ele acaba perdendo o seu valor porque ele não produz mais. E as Uhum. crianças ali na guerra, elas só consomem, elas não têm um valor porque elas não produzem algo. Então você vê essa desumanização e essa falta de comunidade, né? O estoicismo ele fala bastante sobre isso, né? Sobre o senso de comunidade que nós devemos ter, porque nós somos seres humanos, somos sociáveis, né? O que nos separa de animais é a nossa capacidade de racionalizar e o que nos torna humano também é a nossa necessidade de comunidade. Os animais também têm isso, mas não têm essa capacidade de racionalizar. E nesse momento, todas as pessoas ali em volta deixaram a emoção falar mais rápido, mais alto. Não compartilharam, né? Nem um pouco ali, viram duas crianças definhando. O menino falava: minha irmã tá morrendo de fome, tá malnutrida, ela vai morrer. Ninguém ajuda, fala: ah, volta lá pra tia. Como eu falei, ele realmente poderia ter voltado pra tia. Mas era uma criança, né, cara? Pra ele, ele tava sofrendo um abuso e não fazia sentido voltar pra casa da tia. E a cena dela morrendo é muito triste, porque você a vê comendo o pedaço do botão, né, de uma camisa, como se fosse lá as balinhas, que eles gostavam de comer, e ela fazendo um bolinho de lama, né? É muito triste você ver a que ponto ela chegou para tentar se nutrir, né? Porque não tinha mais comida. Eu queria saber o que você pegou também dessa questão da comunidade ali no meio da guerra ter se tornado mais individualista, né? Menos comunitária. Então, cara, é pesado, cara, porque tem até uma ligação com o nome do filme, né? Que eles chamam de Túmulo do Vagalumes. A conexão que eu fiz foi. Tem um momento que eles estão lá no abrigo, lá que eles arrumaram, e os vagalumes entravam ali, né, tal. Tem uma hora que é o primeiro contato da menina com o vagalume, ela meio que aperta demais, aí o vagalume morre, e depois os vagalumes começam a entrar ali e fica aquela sensação legal, eles gostam, e depois vai passando um dia, os vagalumes estão todos mortos, né? Aí ela vai lá, prepara um túmulo para sepultar e fala: uma pena que vagalumes morram tão rápido. Então, é aquela coisa, né? As crianças são meio como vagalumes, né? No meio da guerra, são quem são mais frágeis e quem morre mais rápido ali primeiro, que tem menos estrutura para sobreviver aquilo ali. E esse senso que você falou, cara, não é distante do que a gente vê hoje, né? No atual momento está rolando um monte de conflito em outros lugares do mundo, né? A gente sabe onde. E, pô, cara, quando você vê uma parada assim, uma reportagem mais próxima que está rolando, hoje em dia tem muita gravação amadora, né, com celulares, e a gente vê que isso acontece até hoje, né, cara? O pessoal ali, as criancinhas sofrendo e acontecendo coisas, o pessoal fugindo de casa com animal de estimação. Recentemente eu vi uma imagem que as pessoas estavam fugindo de casa e aí cai a bomba e aí mata a família e você vê só a gaiolinha com o cachorrinho dentro e o cachorrinho latindo dentro da gaiola desesperado. O casal e duas crianças estavam mortos, a caixinha ficou para trás e o cachorro latindo querendo sair para encontrar, para pegar perto das pessoas. Eu estou até assustado Uhum. com o barulho da bomba, não dá para entender exatamente, mas assim, a cena era uma família tentando sair dali, né, cara, sobreviver. E quem embola as guerras mesmo, os conflitos, eles estão longe de quem está sofrendo, e quem está sofrendo não consegue meio que calçar o mesmo sapato do outro, né? Começa a ficar ensimesmado, tentar se proteger de formas egoístas, né, cara? E a gente vê que no final, cara, sofre quem é o mais inocente, quem tem menos condição, quem não entende nem o que estava acontecendo. Eu duvido que aquelas crianças entendessem o que estava rolando. Né? O Seita chega um momento que ele acha que quando o pessoal fala, acabou, que ele pega o dinheiro, acaba a guerra, né? Aí o pessoal fala, acabou a guerra.
Ele falou, acabou a guerra, tal, o que aconteceu? Pô, o Japão perdeu a guerra, ele não consegue aceitar, acreditar que o Japão perdeu a guerra. Aí ele entende que ia falar, afundaram o navio, ele entende que o pai dele morreu também. E aí ele pega aquele dinheiro que ele sacou no final, né, cara? Que ele compra comida para a irmã dele, fala, pô, vou fazer a comida, aí a irmã morre. Ele pega o dinheiro que sobrou, vai na cidade e compra um monte de carvão para queimar o corpo da irmã. Aí ele chega lá e aí é possível ver assim momentos, né? Eu pensei até na minha vida mesmo. Tiveram vários momentos que eu saí na rua, pô, chateado, aconteceu um monte de coisa ruim. Eu pensei, pô, o que eu vou arrumar agora para minha vida? Não uma situação de guerra, mas a gente chega em momentos assim que a gente fica meio baqueado, sem ter o que fazer. E, e as pessoas em volta estão vivendo suas vidas, estão felizes, estão fazendo o que tem que fazer. Então, o cara que está vendendo carvão para ele fala: pô, hoje é um dia lindo, maravilhoso. Hoje é um dia de sol, a guerra acabou, ainda bem. Aí o pessoal voltando para suas casas com roupa colorida, com. Ah, eu não me lembrava dessa vista, voltamos, nossa casa está intacta, que saudade da casa. O pessoal feliz que está reconstruindo a vida porque a guerra acabou. E ele vendo aquilo tudo, e o cara que está vendendo para ele o carvão, assim, pô, tô pegando carvão para ir. E na cabeça dele, né, para ir cremar minha irmã, que acabou de Pois morrer, é. meu pai morreu, minha mãe morreu. Pô, que lindo que tá o dia. O dia tá uma merda, né, cara? Ele volta para lá para fazer aquele negócio lá e queimar o corpo, ele fica olhando. E assim, é ruim, né? A cena é impactante demais. Então, a gente vê, né, cara, como as pessoas realmente deixam de ser humanas, cara. Quando você está numa situação desesperada, acontece isso, é até para a gente refletir, né, cara? Algumas coisas que a gente defende, assim, eu entendo que, pô, a guerra acaba virando um comércio em determinados momentos, né? Sempre tem quem lucre na guerra. É complicado, cara. Eu não sei nem o que dizer direito. O filme é pesado. Eu fiquei, né, eu assisti o filme ontem no começo da tarde. E acho que foram assim 24 horas. Eu fiquei assim meio que num vazio. Tem hora que eu fiquei até meio perdido, né? E, e uma coisa curiosa é que parece, eu li, né, sobre isso. Parece que esse filme ele foi pro ar a primeira vez junto com o Totoro. É Totoro, mesmo? Totoro passou primeiro, aí a pessoa vê o amigo Totoro e na Não, sequência entrou esse filme. não, tem que ser Então, o contrário. cara. Então você vai para assistir um filme que você tá legal, você não tá preparado, né, cara? Igual a Pessoas criança são que vai, muito mais. é igual a criança que vai ver o time na final do campeonato pela primeira vez no estádio e o time perde. Né? Os pais falam, não, a gente vai ver nosso time ser campeão, vai ser bom, e, tal, e o time perde. Você vai no jogo do Brasil e perde 7-1, a criança não está preparada para aquele negócio. Não Porque tá. tá todo mundo contando para ela que vai dar certo, né? É igual a pessoa que vai ver o Totoro e na sequência volta para casa depois de assistir esse filme, né, cara? Tá maluco. É uma das coisas assim, mais tristes que eu assisti. Close também é bem triste, cara. Qual? Close, dos meninos da. Ah, nossa. A gente gravou sobre ele? Eu Não, acho que né? eu acho que sim. Eu acho que a gente assistiu o filme, mas não gravou. Não lembro. Será que a gente É, gravou? eu acho, cara, eu tenho uma lembrança de que a gente gravou. Eu não lembro se as conversas são no ar, a gente gravando, ou se as conversas são, né, gente em off, mas eu acho que nós É, gravamos sobre isso. tô no computador aqui, vou até dar uma olhada agora, cara. Pô, o Close é muito triste também, cara. Pô, tu vê, depois fica chateado lá que o menino acabou meio que renegando o outro. É muito pesado. É porque Deixa eu acontece algo ver. parecido com o túmulo do vagalume, porque ele não sabe lidar com o que está acontecendo. A gente não gravou, cara. A gente gravou sobre Kaibutsu, que é o Monster. Sim. Isso também é triste. Não, então a gente coloca o Close depois aí, cara, que é um filme muito bom, cara. É uma boa. Será que o homem vai assistir, cara? Qual é... E tá em qual Tem, idioma? tem dois filmes bons da Bélgica, esse Close e É o, belga, e né? o Menino da Bicicleta. Pô, o Menino da Menino da Bicicleta é triste. bicicleta. Esse eu acho que você me indicou eu vi. Menino da bicicleta.
que ele tem o pai dele, aí ele tenta ir lá conversar com o pai, ele fica adotado. O Garoto da Bicicleta. Não, acho que é outro que eu tô vendo aqui. Mas acho que esse eu vi, cara. Tu me indicou. Acho que tu me indicou. Que ele tá procurando o pai, não é que tu falou? Isso aí. Ah, eu E ele vi. acha Pô, o pai não quer ficar com ele, é triste demais. é, pô, Tem muito um triste. outro, tem um outro filme também que envolve essas situações de infância, que é o Eu Não Sou Uma Bruxa. É um filme da Esse eu não Zâmbia. conheço. É um filme da Zâmbia, é uma menina lá que fica num determinado local, aí começa a acontecer umas coisas, a água começa a cair no chão e tornar, a comida zeda, o leite fica ruim, o pessoal começa a dizer que aquilo aconteceu desde que a menina ficou mocinha. E aí a galera identifica que ela é uma bruxa, aí tem um departamento do governo que pega as bruxas, para não dar problema lá na sociedade, lá nas tribos, aí leva. Só que na realidade esse departamento do governo bota elas para ficar trabalhando. Aí tem toda a mitologia lá, que bruxa não pode fazer isso, aquilo. Aí essa menina chega uma hora que diz assim, ó, ou você vai para lá trabalhar ou você vai ficar adivinhando. Aí manda, ela vai lá e adivinha quem foi que roubou, fez um assalto. Aí a pessoa vai para cadeia, é julgada, toma chibatada, porque ela diz que a pessoa roubou. Então ela começa a achar que ela é uma bruxa de verdade, começa a achar que ela tem aqueles poderes, né? Caraca. E aí ela é mais explorada ainda por aquele departamento do governo que tem um cara que é um ministro lá que é meio safado e fica se aproveitando dela, levando ela no programa de TV para ela adivinhar as coisas e tudo mais. E aí, por um momento, ela acredita que pode fazer isso. No final, é bem triste também, é meio, é meio trágico. Mas são filmes assim que abordam a inocência, a fragilidade, dificuldade de lidar com as coisas. E, assim, a complexidade que é a infância, né, cara? Porque a gente vai ficando mais velho e vai meio ficando com aquele pensamento nostálgico que a gente tende a esquecer as coisas que são ruins, as dificuldades, e achar que pô, a infância é um momento 100% tranquilo, ou olhar para as crianças não dá o devido respeito para a dificuldade que a criança está passando naquele momento. Né? É Uhum. muito fácil você, do auge da sua experiência, dizer que aquilo Maturidade, é né? simples, entendeu? Para mim já foi muito difícil, cara, chegar num local e pedir uma informação. Eu morrer de Sim. vergonha de falar. Entendeu? Meu pai dizia que era gago e não conseguia falar. E ele não tinha lápis, não tinha apontador. Meu avô não tinha dinheiro para comprar apontador. Quando o lápis dele caiu no chão uma vez, ele ficou chorando o tempo todo, porque ele não conseguia falar com alguém para pedir o apontador emprestado. Então, assim, ele volta para casa triste e fala: o que aconteceu? Aí ele vai em casa e ele conseguiu falar: quebrou a ponta do meu lápis. Como é que ele ia resolver aquele problema lá? Se ele não fizesse o dever, a professora ia brigar com ele. Se a professora briga com ele, a mãe dele briga com ele. O lápis quebrou a ponta. Ele não tem apontador, ele não consegue falar em público. Aí, quando ele começou a escrever melhor, ele começou a anotar bilhete para entregar. Por isso ele conta para mim, quando ele era criança. Hoje ele fala, Fala bem, mas né? nervoso ele fica gago ainda. Mas foi algo que ele superou. Quando ele era criança, ele não conseguia lidar com aquilo. Então, É, pra criança é quase que o fim do mundo nessas coisas, cara. É tudo muito maior. e para a criança do Túmulo Vagalume é o fim do mundo, literalmente, né, cara? É, Porque, literalmente. e no final é isso. O filme é sobre duas crianças sobrevivendo no meio da guerra, tentando sobreviver no meio da guerra, conseguindo ser felizes apesar do que está acontecendo e morrendo de fome, de descaso, de espancamento, de frio. E assim, se eles tivessem segurado mais uma semana, eles sobreviveriam ao fim da guerra, né? E não rolou, é igual acontece na Vida é Bela. No finalzinho, no último dia, acontece do pai do menino morrer lá. Né? Então a É, experiência. Você quer ter uma experiência aterradora, mas ao mesmo tempo assim construtiva para pensar melhor o que está acontecendo em volta, né? Entender o que é um mundo no meio da guerra, para, sei lá, reavaliar algumas coisas, algumas formas como a gente pensa. É muito bom, cara. É um filme, digo que assim, é um dos melhores filmes que eu assisti, apesar de ser terrível, né? é bem terrível, cara. Eu não vou botar close semana que vem, não. Vou ver se eu pego um filmezinho um pouco mais alegre, algo do tipo, pra ver se a gente reflete sobre algo um pouco melhor. Porque foi pesado, cara. Foi bem pesado mesmo. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal.
Hoje a gente deixou bastante indicação de filme para você aí, então já abre o seu Letterboxd, abre o seu bloco de notas, escreva todos os filmes que a gente acabou indicando e deixa aqui embaixo também sugestões de filmes e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.